Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo beleza com vocês, pessoal, tudo jóia? Bom, para a aula de hoje vamos continuando esse tema polinômios, tá? Só que eu denominei essa aula de divisão de polinômios 2, tá? Então veja, na última aula que nós tivemos, último encontro na questão de divisão, nós aprendemos, por exemplo, a resolver uma divisão de polinômios, tá? Pelo processo das chaves, tá? Que era um processo, por exemplo, que você iria fazer uma divisão igual você faz, igual uma divisão assim de números normais, que você coloca a chave, multiplica, troca o sinal e encontra o resto, tá? Hoje nós iremos efetuar de novo divisão de polinômios, só que agora de uma maneira um pouquinho mais alternativa, tá? De uma forma mais alternativa, tá? Então existe o chamado dispositivo, pessoal, de Brioufini, que nós vamos utilizar então esse dispositivo, esse formato, essa metodologia de fazer uma divisão, e gente, muito mais rápido, tá? Muito mais rápido. Então, esse Brioufini, ele nos ajuda novamente a fazer uma divisão para que você encontre o quociente e encontre, por exemplo, a questão do resto. Legal? Então, só que claro, maneira muito mais eficiente. Vejamos aqui, ó. Então eu quero efetuar a seguinte divisão aqui, ó. Ache o quociente e o resto da divisão de x ao cubo mais 2x² menos 3x mais 2 divididos por x menos o 3. Essa aula ela poderia ser descartada se você quisesse efetuar, por exemplo, a divisão pelas chaves. Mas ela não será descartada por quê? Porque nós faremos a divisão aqui, ó, de uma maneira bem rápida. Que eu aconselho, tá, gente? Como a gente prefere ser mais eficiente, mais rápido, fazer por esse método, tá? Então aqui, ó, eu quero efetuar a divisão de P de x, copiar para vocês aqui, ó. Então P de x, ele vai ser equivalente a um polinômio do terceiro grau, x ao cubo, mais o valor então de 2x elevado ao quadrado, né? Menos o valor então aqui de 3x, mais o valor do 2. Então esse é o polinômio. Se você fosse fazer pela chavezinha, ele ficaria do lado, né? Do lado, por exemplo, da chavezinha. Mas vamos lá. Eu quero pegar esse polinômio e dividir por quem? Por x menos o 3, chamar de d de x, tá? Então quero dividir pelo valor então de x menos o valor de 3, tá? Para resolver para o Brioufini, faremos uma tabela, né? Faço uma tabela aqui, ó. Uma tabelinha que ela vai ser super megamente eficiente para resolver, tá? Olha, na tabela, primeiro passo para vocês, pessoal. Primeiro passo, você vai ter que então colocar na tabelinha, esse teu lado direito, os coeficientes do teu polinômio completo, tá? Coeficientes são os números que multiplicam os x, as variáveis, lembra? Então você vai colocar assim, ó, 1x ao cubo, coeficiente 1, né? Depois aqui, ó, 2x ao quadrado, coeficiente 2, menos 3x, coeficiente menos o 3. E aqui, por exemplo, o número 2. Colocamos os coeficientes do polinômio, pessoal, completo, do polinômio completo, tá? E se não tiver, por exemplo, completo, você completa, lembra? Tipo um x ao quadrado assim, ó. Se você tem, por exemplo, um x ao quadrado menos o valor de 1, ele completo é um x ao quadrado mais 0x menos o valor de 1. Importante para o nosso dispositivo de hoje é que você coloque, tá, gente, todos os coeficientes. Estando incompleto, você precisa tornar ele completo, colocando aqui um 0 na posição. Beleza? Senão vai dar problema. Então você precisa colocar sempre ele na forma, né? Digamos assim que no modo completo, né? O modo completo do polinômio. Legal. E depois, feito isso agora, nós vamos colocar aqui nesse canto aqui a raiz desse divisor, tá? Se eu quero dividir esse polinômio por esse, aqui é o divisor, né? É aquele valor que fica dentro da chavezinha. Então aqui você vai colocar a raiz do divisor, tá? O que é a raiz mesmo? A raiz é o valor que você coloca no x, que torna a soma equivalente a 0. Então é bem simples de você observar que x menos o 3, a raiz dela é equivalente ao valor de 3. Tá? Vou colocar com uma cor aqui vermelha para a gente fazer padrão, né? Vou botar, por exemplo, aqui o valor de 3. Tá? Então, novamente, que você coloca quem? A raiz do divisor. Raiz, número que você coloca no x, que torna, por exemplo, a soma equivalente a 0. Fica bem simples de você fazer a observação, tá?
Eu vou escrever então aqui para vocês a tabela, quem é quem, para você então não esquecer. Os números 1, 2, menos 3 e 2 são chamados então do que, pessoal? De coeficientes do polinômio, tá? Do polinômio. E nós temos aqui também, pessoal, só para a gente completar e ficar bem legal a questão dessa construção aqui, esse número 3, ele é denominado então de raiz, tá aqui ó, chamado então de raiz do divisor, que você encontra facilmente olhando os valores, né? Quiser resolver uma equação do primeiro grau e x menos 3 igual a 0, x igual a 3 é a raiz. Bom, feito isso, agora o próximo passo é efetuar as voltinhas. O que é a voltinha, Laures? Primeiro passo, você vai repetir esse primeiro número, sempre repete, desce ele, tá? E agora vai fazer o seguinte, o que é a voltinha, Laures? A voltinha é assim, ó, vai pegar esse valor, primeiro você vai multiplicar e a resposta somar com o próximo coeficiente. Isso é uma volta. Primeiro multiplica e depois soma com o próximo, tá? 1 multiplicado por 3 dá 3. 3 mais 2, você vai ter, por exemplo, o número 5, tá? Então, recapitulando, 1 vezes 3 dá 3, 3 mais 2, 5. Faz a voltinha de volta, tá? Faz a voltinha de volta. Como que é a voltinha mesmo? Primeiro você vai multiplicar por esse valor e a resposta você vai somar com o próximo coeficiente. Sempre dessa forma, tá? Sempre dessa maneira. Então 5 multiplicado por 3 dá 15. 15 menos o valor então de 3, aqui você vai ter então o coeficiente 12, tá? E a última voltinha, porque se você pensar nessa estrutura, é a última volta que nós teremos aqui, né? Então, a última volta, você pega esse 12 aqui, primeiro como é que você faz então? Primeiro você faz a multiplicação. Sempre primeiro multiplica e depois soma essa resposta com o próximo coeficiente, tá? É fazer essas diversas voltinhas que é o chamado dispositivo de Brio-Ruffini. 12 multiplicado por 3 dá 36. 36 mais 2, aqui você tem então, por exemplo, o número 38. O processo acabou, mas agora, Laurence, quem é quem nessa nossa disposição de Brio-Ruffini, tá? Então, o que faz, na verdade, o dispositivo de Brio-Ruffini? Ele faz, na verdade, para cada linha que você efetua as continhas, ele vai baixar um grau. Do seu polinômio. Então, por exemplo, se aqui nessa primeira linha nós colocamos um polinômio ou coeficientes de um polinômio do terceiro grau, né? Automaticamente esse dispositivo de Brio-Ruffini, na linha de baixo, ele vai ter que colocar então os coeficientes de um polinômio do segundo grau, tá? Mas vejam só, se for do segundo grau, ele vai começar assim, ó. Aqui em vermelho para vocês, tá? 1x elevado ao quadrado, aqui mais o valor então de 5x, mais o valor do 12, tá? E só que é o seguinte, então, ó, 1x ao quadrado, 5x mais 12. E quem que é esse valor que está sobrando aqui, ó? Sobra um valor. Sempre quem sobra, quem é o resto, tá? Então nós acabamos de efetuar uma divisão aqui, gente, pelo dispositivo de Brio-Ruffini. Onde, por exemplo, aqui, ó, esses valores aqui que eu coloquei no começo é o quociente da sua divisão, tá? E, por exemplo, este valor aqui no finalzinho é chamado de resto, tá? Então, é uma outra forma de você efetuar, por exemplo, a questão da divisão, né? Pelo chamado dispositivo de Brio-Ruffini. Então aqui você tem, por exemplo, aqui o quociente, que são os coeficientes da nossa resposta, e esse elemento que sobra, quem sobra quem quer? Quem sobra o resto, tá? Então o resto é equivalente ao valor de 38. Legal, né? Bem simples. Só que tem uma condição, tá? Tem uma condição. Eu só posso fazer Brio-Ruffini, sabe quando? Só posso fazer Brio-Ruffini, tem uma condição, tá? Quando, por exemplo, o seu divisor for do primeiro grau.
só rola efetuar a questão de Brioufini. Infelizmente, nem tudo serão flores, tá? Mas só rola fazer quando, por exemplo, este divisor for primeiro grau. Se não for primeiro grau, infelizmente, você precisa partir para o quê? Método das chaves, tá? Nós temos também aí, ainda, a questão do teorema do resto, tá? Então eu vou aproveitar essa mesma estrutura, o resto dessa divisão deu 38, tá? Então ele pede o seguinte, o que é o teorema do resto? O teorema do resto, ele fala assim, ó, teorema do resto. Que, por exemplo, o P da raiz do divisor, aqui, ó, raiz do divisor, é equivalente, por exemplo, ao resto, tá? Então, o valor numérico da raiz do divisor é sempre equivalente ao valor do resto. Isso é um teorema do resto muito importante, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu tinha essa divisão aqui, ó, de P de x e quero dividir por D de x. O resto já foi encontrado, tá ali, ó. O resto é equivalente a 38. Então, agora vamos utilizar esse teorema do resto para ver se de fato acontece isso. Então, o P da raiz do divisor. Olha para cá. Quem é o divisor? X menos o 3. Quem que é a raiz de x menos o 3? É o 3. Então, o P de 3 tem que ser equivalente ao resto, tá? Então, vamos lá. O que é o P de 3? Valor numérico. Pega esse polinômio, no lugar do x você coloca 3. Ficando assim, ó, 3 elevado ao cubo. Depois, mais 2 vezes o 3 elevado ao quadrado. Tá? Depois, menos 3 vezes o valor, então, de 3. E finalizando aqui em cima, mais o valor, então, do número 2. Vamos para as continhas. 3 elevado ao cubo fica 27. Né? 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 9 é o 18. Né? Menos 3 vezes 3 dá valor, então, de menos 9. Depois, mais o número 2. Mais o valor de 2. Né? Então, aqui você vai ter assim, ó. 27 com mais 18 fica 45. 45 menos o 9 fica 36. Com mais 2, olha só. Nós temos de novo aqui um resto equivalente ao valor de 38, tá? Então o teorema do resto também é eficiente, né? Para você encontrar, por exemplo, a questão de resto, sem ter que optar, por exemplo, pelo processo de divisão das chaves. Faz rapidinho por esse processo, tá? Mas como nem tudo são flores, tanto o teorema do resto quanto, por exemplo, o Brioufini, eles só valem, tá? Não esqueça disso. Então, o teorema de Brioufini, que nós começamos lá no comecinho da aula, e nós vimos também aqui o teorema do resto, tá? Então, aqui Ruffini e, por exemplo, o teorema do resto, eles só serão válidos, serão utilizados com a seguinte condição. Quando, por exemplo, o divisor ele for do primeiro grau, tá? Só posso efetuar esses dois do tipo quarta caminho aqui, ó, quando, por exemplo, o divisor da sua divisão, aquele valor que você coloca dentro da chavezinha, ele for um valorzinho, um polinômio do primeiro grau. Aí você consegue efetuar rapidinho esse processo. Caso contrário, você vai ter que optar pelo processo de divisão das chaves, que é um pouquinho mais trabalhoso. Mas vejam que nós temos diversas formas agora e caminhos diferentes, distintos, para resolver uma mesma divisão aí de polinômios. Valeu, aquele abraço para vocês, até a próxima aula.